Aí o que acontece? O animal, ele eliminou o meristema apical, né? O animal, ele tem um pastejo seletivo, né? Então ele vai preferir se alimentar de folhas e comos jovens, né? Brotos. Brotos, né? Então se for acabando esse broto aí, ele vai consumindo o como velho. Mas Que não é tão palatável. não é tão palatável, e também não é tão digestível assim, né? A qualidade nutricional dele é menor. Então o que é que isso vai determinar? A pressão de pastejo é que vai determinar isso. A alta pressão de pastejo, ele vai consumir, até esse como aqui, ele vai consumir. Como vou mostrar para vocês mais à frente ali, né? E para o animal continua sendo nutritivo? Ele tem um menor valor nutricional, que é rico em fibras, rico em lignina, e lignina tem baixa digestibilidade. Então só vai encher o rumen do animal, mas não vai ser digerido, não vai ser convertido em carne, não vai ser convertido em leite, entendeu? Então, Qual dos dois seria assim o mais eficiente para um produtor? Botar o animal aqui dentro em questão de conversão, certo. ou fazer a capineira? Pronto, o que seria mais produtivo para o produtor vai depender. Porque capineira você gasta muito mais com capineira do que com pastejo. E pastejo é o animal que está colhendo a forragem. E capineira não. A degradação da pastagem nesse caso aqui. Se for mal manejado. Se for mal manejado, vai ter uma degradação maior. Né? Por quê? Porque o próprio animal ele vai estar readubando essa pastagem. De que forma? Através das excretas, por exemplo. Só que as excretas são localizadas. Só que olha o quanto como e olha o quanto folha seca vocês estão vendo aí. Isso daqui você não vai encontrar na capineira. A capineira bem manejada você não vai encontrar isso. Então isso tudo aí são nutrientes que estão retornando ao solo. E na capineira não vai estar retornando. Então, se você não adubar a capineira, com poucos anos você já vai estar tendo que replantar ela, né? Porque vai ter uma infestação de pantanal muito grande. Né? Então aqui já está tendo retorno de nutrientes via liteira. Liteira seria essa folha, esse como seco caindo no chão. Né? Então voltando à ação do pastejo, o animal pastejou, né? Devido a ter pastejo seletivo, ele preferiu se alimentar de quê? Folhas e pomos novos. Normalmente essas folhas e pomos novos estão localizadas no ápice da planta, né? Onde está localizado o meristema apical, que produz aquele hormônio, vocês estão lembrados qual é? A auxina. Né? Esse hormônio, a auxina, vai inibir exatamente isso aqui. Ó. Exatamente, o perfilhamento lateral. Né? Ou então axilar. Antes de ser eliminado, aqui era o meristema apical, estava aqui. Né? Um animal se alimentou dele, eliminou. Esse pomo ficou seco, deixou de produzir a auxina. Por isso que começou a brotar lateralmente do lado. Né? Outra coisa, quanto maior a pressão de pastejo, o que é que vai acontecer com a altura desse pomo? Diminuir. Então, até se acabar, né? Então o que acontece? Onde é que vocês acham que seria o maior perfilhamento aéreo? Né? Seria numa pastagem como essa, que está manejada com baixa pressão de pastejo, ou numa pastagem que está sendo manejada com alta pressão de pastejo? Qual é a pergunta? Onde é que teria maior perfilhamento aéreo? Seria uma pastagem. Menor pressão de pastejo. Se tiver menor pressão de pastejo, vai ter um maior perfilhamento aéreo. Por quê? porque vai dar tempo de ele ser feito. Não só por causa disso, porque quando tem maior produção, maior pressão de pastejo, o animal vai consumir também uma grande quantidade de pomo. Né? Então esses perfis aqui de cima não vão surgir, porque não vai ter mais pomo. Né? Então por isso que ele vai ter o maior perfilhamento aéreo quando manejado com baixa pressão de pastejo. Ou seja, esse piquete aqui está sendo manejado com baixa pressão de pastejo com relação aos piquetes que nós vamos mostrar mais à frente. Né? E vocês podem observar, cada folhinha dessa aqui, ó, é um perfil aéreo que está surgindo. Né? Então o número de perfis aéreos aqui é muito maior do que nas outras que nós vamos ver. Porém, em compensação, o perfilhamento basal é maior no outro tipo, né? Na alta pressão de pastejo. Quanto maior a pressão de pastejo, maior vai ser o perfilhamento basal. Isso por quê? Porque a maior quantidade de luz vai incidir, né? Então estimulando esses meristemas basais. Mas qual é o melhor? Qual é o melhor? O que acontece? O perfilhamento aéreo tem muito número de divisas, muitos perfis. Porém, o tamanho do perfil, a massa do perfil é muito pequena. Né? Porém, o valor nutricional dele, proporcionalmente falando, é maior do que o perfil basal. Porém, a produção é menor. Ele produz menos, porém a qualidade é maior. Vamos lá para os outros piquetes? Essa ainda da turma acho que mexeu, né? Oi?
né? E eu que já fui, já voltei. É, 2 vezes. Eu já tô tendo trabalho com pra mapa, tipo, pra carvão. Eu já vi comentários, né, que o capelafone está sendo utilizado como carvão, principalmente para indústrias de cana-de-açúcar, por exemplo, quando está sendo utilizado, e também para questão da biodiesel. Biodiesel eu também ouvi. Ouvi também relatos de experimentos. Meu tio, ele trabalha, né? Minha família é dono de olaria. A minha tia já perguntou pra mim se ele tem conhecimento pra usar lá. Ele usa muito eucalipto. Pra tratar o eucalipto pelo capim elefante. O capim elefante, eu já vi algumas pessoas comentando ele como utilização de... Mas a questão do eucalipto que é bom é... Caso que é uma madeira rica em óleo de sombra. Mas ali é pra queima. Tipo, o eucalipto demora quase 8 anos pra crescer. Ah, tá falando na reposição. E o capim elefante, 2 anos, duas vezes no ano você pode cortar pra queima. Na verdade, você pode cortar o capim elefante para pastejo a cada 60 dias, por exemplo, na época chuvosa, né? Ele deixa mais crescer porque ele quer mais seco, né? Ele quer secar mais. Para ele o negócio é produção, né? Quanto mais massa, fizer, mais massa, melhor, né? Aí pra gente não seria tão importante porque mais massa, mais material de baixa qualidade também não tem tanto Ele é passar do ponto de equilíbrio. Exato. Aí o que acontece aqui? Aqui já existem muitos perfilhos, né, secos aqui, né? Então, foi o que eu falei para vocês. A incidência de luz na base dessa torceira é muito maior do que naquela torceira que nós vimos lá adiante, né? E também o número de perfilhos aqui é muito menor, perfilhos aéreos, é muito menor do que o perfil que nós vimos lá. E aqui, no caso, catinha de macaco, né? Ela aqui está sendo planta invasora. Porque nesse experimento aqui, o ideal era só ter catinha-elefante. Ela está servindo aqui como planta invasora. E essa ciperácea também. Essa daqui é da mesma espécie, no mesmo gênero daquela que nós vimos lá embaixo. Né? Ela tem aquele como triangular. Pessoal, foi bom vocês terem falado do ônibus. Percebeu. E até mesmo nesse negócio dele tá parando, sai, para, ele podia provocar um acidente. Não precisava. Para, anda. Ele perde a atenção. Alô? Alô? Oi, professora. Já, pode subir. Já tem, daqui a uns 5 minutos a gente termina. Tá certo. Polícia tá vindo. Acabou de chegar aqui pro telefone. Vai. Ela vai chegar no olho e apagar, como vocês tinham comentado. Mas pode cantar, pode fazer zoar, não tem problema não. Agora só evitar de ficar em pé e traição. Por quê? Porque vai dificultar algumas